7h19. A Ucrânia recusa o ultimato da Rússia para se render em Mariupol. Kiev diz que Moscou bombardeou a escola que abrigava 400 refugiados na cidade. Mariupol tem sofrido intensos bombardeios e onde a população está cercada tem pouca água e comida. Moscou, o Kremlin, propôs a rendição dos ucranianos à abertura de um corredor humanitário na manhã de hoje. Bom, e a gente tem um convidado para falar mais sobre essa crise, sobre a guerra, 26º dia de conflito na Ucrânia. Os russos continuam os ataques com mísseis hipersônicos e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chama os soldados da Rússia de incompetentes. E para falar mais sobre a guerra, a gente conversa agora com o Paulo Filho, que é o coronel da reserva e mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Coronel, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do nosso Jornal da Manhã. O que a gente percebe é que há uma escalada da violência, inclusive com novos armamentos que a Rússia vem usando. Pela experiência do senhor, o que é possível falar? Se essa escalada da violência vem aumentando, a Rússia está tomando mais cidades ou mais locais, por exemplo, da capital Kiev, ou não necessariamente há uma resistência da Ucrânia? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Jornal da Manhã. O que nós estamos assistindo já há alguns dias, Tiago, é uma interrupção, é uma pausa operacional na manobra, nos deslocamentos terrestres da Rússia. A Rússia tem alcançado muito pouco, conquistado muito pouco terreno, né? Caminhado muito pouco com as suas tropas em todos os seus eixos de progressão, no norte, nordeste, no leste, no sul, mas tem intensificado o uso de bombardeios. Inclusive com o que você se referiu, a utilização do míssil hipersônico, pela primeira vez num combate real na história da humanidade. A utilização desse míssil não parece ter muita vantagem militar. A cabeça de guerra, o explosivo desse míssil, é semelhante à dos mísseis comuns, os mísseis Iskander, que são utilizados pelo exército russo. E a antiaérea ucraniana, ela não parece ser tão eficiente assim que exigisse esse míssil hipersônico. Qual é a vantagem do míssil hipersônico? Ele se desloca a uma velocidade altíssima, esse míssil especificamente vai a cerca de 6.000 km por hora e ele é manobrável. Sendo manobrável, ele consegue fugir da antiaérea, dos sistemas antimísseis do adversário. Só que a Ucrânia não tem esses sistemas tão sofisticados. Então, do ponto de vista tático, não haveria necessidade de utilizar esse míssil, que é um míssil muito mais caro. É um míssil que deveria, em tese, ser guardado para um adversário que tem antiaérea mais eficiente. O que a gente pode inferir é que podem estar acontecendo duas coisas. Ou o estoque de mísseis comuns dos russos está baixando muito rapidamente, eles têm que começar a empregar o outro míssil, o míssil hipersônico, ou eles simplesmente estão querendo fazer uma propaganda desse equipamento, desse armamento, e estão empregando como uma espécie de dissuasão, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas o que nós temos visto já há alguns dias é essa intensificação do bombardeio em razão dessa pausa operacional do ataque, da ofensiva russa no terreno, né? No deslocamento do terreno propriamente dito. Tchau. Coronel, perfeito. Agora as perguntas dos nossos comentaristas começam pela Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, Coronel. Bom dia a todos aí que a gente não cumprimentou ainda antes. Eu queria saber, do ponto de vista das ciências militares, se esses embargos econômicos todos que vêm sendo impostos para a Rússia, pelo resto do mundo, surtem algum efeito, porque a guerra está se prolongando e a gente não vê, né? A gente vê o povo russo sofrendo muito, o resto do mundo já sofrendo também em função de quebra nas cadeias produtivas e não vê nenhum recuo militar por parte da Rússia. Bom dia, Cristina. Muito obrigado. Essa sua pergunta me faz lembrar a todos os nossos ouvintes e telespectadores que a guerra ela é muito mais do que acontece somente no campo militar. A guerra é uma ferramenta que o poder político tem para tentar obrigar o adversário a fazer o que ele quer, coagir o adversário a fazer o que ele quer. E a guerra é travada em vários domínios e em vários campos do poder.
ela é travada no campo militar, que é o que nós estamos vendo aí nas imagens todos os dias, é o mais impactante, é o que causa, infelizmente, terrivelmente, tantas mortes, mas ela é travada também no campo econômico, com esses embargos que você se referiu e que a gente vê com tanta clareza. Também tem um poder coercitivo muito forte. A intenção, Cristina, é justamente dobrar o governo adversário, no caso, o governo russo, para fazer o que o Ocidente, que está impondo as sanções, quer, ou seja, interromper o combate. Então, por isso elas são tão duras, né? Estão sendo tão duras. Mas a guerra é travada também no campo psicossocial, no campo informacional, que nós temos visto essa guerra de narrativas todos os dias pela imprensa, pelas mídias sociais. A guerra é travada no campo científico-tecnológico. Nós vimos, por exemplo, o próprio Elon Musk colocando satélites para funcionar e garantindo a comunicação via internet para os ucranianos, ou seja, no campo científico-tecnológico. Ela é travada no campo da guerra cibernética. Então, a guerra ela é muito mais ampla do que o contato cinético, lá, o contato no terreno do campo militar. O que cada parte espera é que, usando todas essas ferramentas, eles possam, lá no final, atingir esse objetivo. Mas a guerra causa, Cristina, como você disse, muitíssimos efeitos colaterais no campo militar, como nós temos visto, infelizmente, e também no campo econômico, não há dúvida. Sim. E em todos os outros campos também. Coronel Paulo Filho, a pergunta agora é de Ricardo Salles. Paulo, bom dia. Esses equipamentos que a gente vê serem utilizados pelos ucranianos contra os tanques russos, etc., eles têm vindo de fora. Quais são os equipamentos efetivamente que têm chegado aos ucranianos, desses mais relevantes e que têm surtido efeito na resistência? Bom dia, Ricardo. Então, os equipamentos que nós temos visto chegar e que têm surtido efeito, aparentemente, são as armas anticarro, que a gente chama, mísseis anticarro. O carro, nesse caso aqui, como os militares chamam os tanques, né? Então, nós temos visto esses mísseis sendo empregados com bastante eficiência. A Ucrânia, por ser o país que se defende, os seus militares conhecem profundamente as cidades, o terreno, todos os locais, e já vem certamente se preparando para essa guerra, como o próprio presidente Zelensky disse na matéria que o Thiago apresentou imediatamente antes da entrevista, vem se preparando para essa guerra há muitos anos. Então, eles têm certamente já levantados desde muito tempo, treinado todos esses pontos de emboscada, esses pontos aonde eles vão colocar os mísseis e as armas anticarro para atacar os carros de combate inimigos. Então, eles têm sido, sim, muito eficientes, têm feito uma defensiva muito obstinada e certamente causaram essa pausa operacional, o que alguns chamam aí que a Rússia teria atingido o ponto culminante da ofensiva, um ponto em que ela tem que parar obrigatoriamente para se reorganizar, para depois tentar prosseguir. Graças, então, à utilização dessas armas, Ricardo, que você se referiu, que têm sido fornecidas pelo Ocidente em grande número para a Ucrânia. Certamente, sem esse fornecimento dessas armas, o resultado da guerra já poderia ter sido diferente há algum tempo. E, Coronel Paulo, o presidente ucraniano faz bem em seguir resistindo, defendendo o seu país, não amolecendo nas negociações com relação, por exemplo, Putin quer a cidade portuária de Mariupol, esse é o grande impasse do momento, quer, claro, a capital também, Kiev, e outras regiões, o que poderia levar a um cessar-fogo, quando Putin diz que quer a desmilitarização da Ucrânia, o que isso significa? Pois é, Adriana, essa é uma excelente pergunta, mas que só pode ser respondida pelo próprio povo ucraniano. O presidente Zelensky, ele está, a meu ver, representando a vontade do povo ucraniano de se manter como um Estado soberano. Se ele se render, por exemplo, se ele aceitar a desmilitarização, entre aspas, né, ou seja lá o que queira dizer isso, da Ucrânia, significa o quê? Que a Ucrânia será um país sem exército, incapaz de defender seus próprios interesses? É muito difícil, daqui de fora, a gente responder essa pergunta. Aceitar a rendição seria, de um lado, o fim das hostilidades e o fim do sofrimento para muita gente. Por outro lado,
seria capitular e a Ucrânia deixar de ser um Estado soberano. Será que é isso que o povo ucraniano quer? Não me parece que seja. Coronel, mais uma pergunta. Há também muita retórica nessa guerra e, inclusive, a Rússia vem acusando, não é de hoje, os Estados Unidos estarem fazendo testes com armamentos químicos, com armamentos em laboratório. Isso é muita retórica? O senhor acredita nisso? É difícil saber a verdade, né, Tiago? A primeira vítima da guerra, já dizia Ésquilo lá, um grego antigo, é a verdade. Então, você tem de ambos os lados essa guerra informacional em que narrativas são criadas, narrativas são levadas à opinião pública internacional e todas essas narrativas têm um objetivo, que é enfraquecer o lado adversário. Eu não tenho nenhuma informação que comprove ou desminta essa existência desses laboratórios americanos em território ucraniano. Então, isso é uma coisa que nós só vamos ficar sabendo a verdade no final da guerra, Thiago. Nesse momento, eu acho que ainda é muito prematuro fazer qualquer afirmação a esse respeito aí. Claro, e para a gente fechar, o Salles quer fazer mais uma pergunta. Salles. Paulo, tem sido visto o aumento expressivo ou não de tropas da OTAN no entorno? Quer dizer, a OTAN está continua reforçando o seu contingente e equipamentos e navios, submarinos, etc., no entorno daquele território, ou não está havendo um aumento dessa força preventiva? Ricardo, o que está havendo é uma realocação de pessoal, né? Então, você tem corretamente afirmou, é isso mesmo, está havendo uma transferência de tropas para os países mais ao leste da Europa, na aliança, para os países bálticos, para a Polônia, para a própria Alemanha, para a Romênia, justamente para mostrar um poder dissuasório para o lado russo, para mostrar para os russos que a aliança está em condições de se defender de qualquer extrapolação do conflito para o território de algum país da OTAN. Isso é um efeito colateral muito interessante e acredito que interessante do ponto de vista da análise militar. Isso é exatamente o contrário do que o presidente Putin poderia querer. Quando ele começou a guerra, ele alega, né, que a OTAN estava se expandindo cada vez mais para o leste, que a OTAN estava cada vez ameaçando mais o seu país. Só que a OTAN, no dizer do presidente Macron há 2 anos atrás, estava em morte cerebral, muitos países investindo muito menos do que 2% do PIB na sua área de defesa. E o que nós vemos agora? Nós vemos agora a Alemanha aumentando muito seu investimento com defesa, Polônia aumentando muito seu investimento com defesa. Nós vemos uma OTAN reenergizada e com um novo propósito, justamente o contrário dos objetivos que aparentemente o presidente Putin tinha ao iniciar a sua campanha militar. Paulo Filho, coronel da reserva, mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Foi um grande prazer estar no jornal que eu ouço desde criança, junto com meu pai no rádio. Foi um grande prazer. Muito Tchau. obrigado. Prazer nosso, valeu. Agora 7h30.